Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Paulo Petri, sou analista de soluções aqui na Teutec Solutions e pelos próximos minutos a gente vai falar um pouquinho sobre o Cisco Webex Teams, uma plataforma de trabalho em equipe que a gente vem trabalhando junto com alguns clientes aí, tem feito muito sentido para o dia a dia no andamento de projetos, de aulas e de comunicação interna das empresas de modo geral. Essa apresentação ela tem um foco um pouco maior em educação, mas apesar disso, essa plataforma ela serve para praticamente qualquer tipo de empresa. Então, tudo que a gente vai ver aqui exemplificar, é possível fazer a mesma analogia para um ambiente que não seja educacional. Tá ok? Bem, com foco então nesses ambientes educacionais, pensando em uma instituição de ensino, ela é composta por algumas pessoas que estão ali no seu dia a dia dentro desse ambiente, né? Temos os próprios alunos, né? Seja alunos de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Nós temos o professor, os professores, nós temos pesquisadores, o pessoal que está fazendo alguma pesquisa, que esse cara aí às vezes ele pode ser um próprio aluno, às vezes pode ser até um próprio professor, enfim. E por fim nós temos os funcionários, né, os servidores, os colaboradores dessa instituição de ensino. Cada um dessas pessoas tem demandas diferentes e expectativas diferentes dentro da instituição. Pensando um pouco no aluno, né, ele além da aula, ele quer fora da aula ali tirar algumas dúvidas com o professor. E normalmente, né, os professores têm algum horário no contraturno para receber especificamente alguns alunos, mas às vezes aí gera problema do aluno não conseguir ir até a instituição de ensino naquele momento, aquele dia, aquele horário. Isso gera custos para ele, deslocamento no horário diferente do que ele está acostumado a ir do que ele normalmente iria para a aula. Muitas vezes o aluno trabalha, enfim, não pode nesse outro horário se deslocar até a instituição. Então, são alguns complicadores que impedem ou dificultam essa comunicação do aluno com o professor para tirar alguma dúvida de algum assunto tratado em aula, né? Ao mesmo tempo, esse aluno ele quer colaborar ali com seus colegas, ele tem os trabalhos em grupo que muitas vezes tem que fazer, então nem sempre também conseguem se reunir, às vezes é difícil conseguir marcar um horário fora do horário de aula. Então tem algumas complicações aí. E pensando em alunos até de mestrado e doutorado, e também porque não de graduação, no fim do seu período letivo, terminando o curso, ele tem que apresentar sua tese, fazer a defesa da sua tese, e muitas vezes ele quer ou precisa, enfim, presente na banca de um profissional, de um pesquisador, de um professor de outra instituição, que está normalmente em outra localidade, em outra cidade. Então isso às vezes acaba exigindo, né, um deslocamento dessa outra pessoa, e isso tudo gera custos, problema de disponibilidade de agenda, enfim, várias coisas que trazem um complicador, né? Existem várias pesquisas de mercado aí sobre como os alunos percebem a universidade, a instituição de ensino de modo geral, e teve uma que foi publicada até recentemente que comenta que quase 80% dos estudantes concordam que a tecnologia, o uso da tecnologia, contribui para a conclusão bem-sucedida do curso. E isso, no fim do dia, significa menos evasão para a instituição de ensino. Então, menos evasão significa mais alunos matriculados significa mais recursos para a instituição poder investir, enfim, no seu dia a dia. Já o professor, ele precisa utilizar a tecnologia em suas aulas, né? Outra pesquisa diz que quase 50% dos estudantes são mais ativamente envolvidos em cursos que usam tecnologia, né? Os alunos, principalmente se a gente pegar os calouros, quem está entrando numa instituição de ensino superior hoje em dia, ele é um cara que nasceu no século XXI praticamente, então para ele usar um smartphone faz parte do dia a dia, mandar mensagem de texto, se comunicar com amigos, com colegas, inclusive empresas e tal, prefere mais do que fazer uma ligação e tudo mais. Querem agilidade, querem as coisas um tanto quanto que para ontem, né? Não quer esperar, às vezes até a semana que vem, na próxima aula, ele quer evoluir o estudo dele, ele quer tirar alguma dúvida específica ali. É um cara que também está acostumado a usar vídeo nas suas comunicações, tem FaceTime, Facebook com chamada de vídeo, WhatsApp com chamada de vídeo, então isso faz parte do seu dia a dia já. Então ele espera que quando ele vai para a aula, né, os professores, a instituição de ensino também utilize desses recursos aí para ajudar no processo de aprendizagem dele também. Esse professor ele quer também estar mais presente com seus alunos, né? Aqueles alunos mais dedicados, que têm ali interesse em realmente aprender, né? O professor com certeza está disposto a ajudá-los, mas às vezes com esses horários de contraturno que o professor está disponível fora da hora da aula ali,
nem sempre o aluno também pode estar presente, né, por aqueles motivos que eu citei aqui no slide anterior. Então, né, alguma outra ferramenta que pudesse facilitar isso aí seria muito útil. Né, existem várias formas, né, que hoje em dia os professores estão buscando para levar uma educação mais moderna para a sala de aula. Então tem temas aí como educação 3.0, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, que às vezes o professor ali ele tem que juntar várias ferramentas para conseguir implementar isso no seu dia a dia, enfim, já é uma coisa nova e ainda tem que envolver ferramentas diferentes, que muitas vezes ele tem dificuldade em integrar elas e tudo mais, traz um pouco de complexidade. E muitas vezes o professor quer agregar no seu conteúdo da sua aula, trazendo algum profissional externo, trazendo algum pesquisador de outra instituição, algum outro professor, para dar uma palestra, né, para fazer uma apresentação de uma aula, participação em algum seminário, alguma coisa do tipo. E também sempre cai naquela mesma dificuldade, às vezes é uma pessoa que está em outra cidade, então deslocamento, custo com isso, achar uma agenda, né, para fazer dedicar esse tempo para fazer essa aula, enfim. Então o professor ele tem essas dificuldades aí no seu dia a dia dentro da instituição. Pensando no pesquisador, né, às vezes ali a pesquisa dele envolve outras instituições, sejam empresas, sejam outras instituições de ensino, muitas vezes até fora do país, então ele precisa de uma interação mais simplificada, ele quer se comunicar de um jeito mais simples, compartilhar ali os documentos que estão sendo gerados durante a pesquisa e tudo mais. Muitas vezes a pesquisa ela envolve mais de uma pessoa e nem sempre essas pessoas estão na mesma universidade, na mesma instituição de ensino. Às vezes estão dispersas em instituições diferentes, né? Tem muita parceria nesse sentido, então tem uma equipe de pesquisa mais dispersa e, querendo ou não, uma pesquisa é um projeto de pesquisa, então ele tem um começo, meio, final, ele envolve várias coisas além da pesquisa propriamente dita, né? A organização desse material, a troca de informações, agenda para marcar reuniões, enfim, tem todo um ciclo de vida como um projeto, né? Afinal de contas, é um projeto de pesquisa, um projeto de extensão ali, e tem todos esses complicadores também que às vezes mais dificultam do que ajudam ali o dia a dia desse pesquisador. E por fim a gente tem o servidor, né, o funcionário da instituição de ensino ali, colaborador dessa instituição, que seja ali da área administrativa, seja de alguma pró-reitoria, seja da área de TI, enfim, de qualquer uma das áreas que não sejam fim ali, não sejam professores, né, mas que garantem o dia a dia o funcionamento no dia a dia da instituição como um todo. Ele está todo dia envolvido em reuniões, né, assim como qualquer empresa, né, as pessoas sempre estão colaborando uma com outras, os projetos envolvem mais de uma pessoa e tem pesquisas aí que dizem que as pessoas, né, na média, passam 37% do seu tempo em reuniões. Claro que isso varia de tipo de cargo para tipo de cargo, tem gente que só vive em reuniões, tem gente que tem menos reuniões, mas na média, né, considerando um corpo de funcionários, uma quantidade de funcionários, na média 40% do tempo aí praticamente é feito em reuniões. Essas reuniões às vezes não são produtivas, demoram para começar, são longas, né, muita gente leva outros trabalhos para a reunião, então fica com o notebook aberto fazendo outra coisa não relacionada com o assunto que aquela reunião está tratando. Além do que, muitas vezes, essa reunião é em outra localidade, né? Muitas vezes tem um campus de uma cidade interior que tem que um pró-reitor, alguém tem que se reunir na reitoria, então tem toda a questão de tempo perdido nesse deslocamento dessa cidade do interior até o local onde está a reitoria. Isso a gente tem situações em alguns clientes que a gente já visitou, que às vezes a pessoa perde um dia inteiro só em deslocamento, né? São ali 6 horas, 8 horas de viagem para chegar no seu local de destino, no outro dia fazer a reunião e no outro dia voltar, né? Então o cara perdeu aí 3 dias da semana, né? Perdeu não, porque um dia ele fez a reunião, então perdeu 2 dias em deslocamento. Bastante tempo perdido, né? Isso no fim do ano em produtividade diminui bastante. E questão de produtividade tem a questão que sempre falta gente, né? Tem muita demanda para fazer e pouca gente, né? Sempre está todo mundo com muita demanda nas costas. Então, quanto mais agilidade para a gente dar prosseguimento aos projetos e tudo mais que está acontecendo, melhor, né? Então a gente consegue encerrar melhor os projetos antes, mais rápidos, e dessa forma consegue atuar melhor na sua função. Além do claro, né, todo esse deslocamento de viagem e tudo mais traz custos, e para a instituição
É interessante uma redução de custos sempre, né? É o que todo mundo acaba sempre buscando, sobra mais dinheiro para outros investimentos, para outras coisas, então talvez aquela viagem que está sendo feita todo mês não precisasse, poderia ser feita a cada 6 meses e nos outros 5 meses se reúne virtualmente, enfim. Então são várias preocupações aí que tanto essas pessoas que a gente comentou quanto a instituição como um todo tem. E todas essas pessoas, né, desde o aluno até o professor, o pesquisador, o servidor e tal, todos eles têm um ponto em comum, né? Todos eles, em algum momento do seu momento dentro da instituição de ensino, trabalham em equipe. Seja o aluno com a sua turma ali da disciplina, seja um professor com seus alunos, ou um professor com outros colegas professores do mesmo curso, das mesmas disciplinas, seja um pesquisador com a sua equipe, com pessoas externas, ou seja um funcionário ali que também, né? Ninguém trabalha sozinho, todo trabalho depende da comunicação em relação com outra pessoa, com outras pessoas, então todo mundo tem essa característica em comum, né? Uma questão de trabalho em equipe. Em paralelo a isso, a gente tem o Cisco Webex, né? O Cisco Webex é uma ferramenta que eu imagino que quase todo mundo conhece, é uma ferramenta muito utilizada no dia a dia de trabalho para reuniões online. É uma das mais adotadas aí no mundo inteiro. Tem pesquisas de mercado aí que afirmam, né, que mais da metade ou metade das reuniões que são realizadas todos os dias online utilizam o Webex como base, como ferramenta para isso. Então isso acaba se resultando em mais de 30 milhões de reuniões por mês. São mais de 100 milhões de participantes em reuniões todo mês, que resulta em mais de 6 bilhões, né, de minutos de reuniões em cima dessa plataforma. Então é uma plataforma altamente confiável, robusta, né, que permite toda essa escalabilidade para chegar nessa quantidade gigante aí de capacidade de reuniões simultâneas e reuniões todo mês e participantes e tudo mais. Porém, o Webex ele é muito utilizado para aquele momento de reunião, né? Então a gente tem ali as nossas contribuições individuais, ali, aquele ponto assim, que a gente reúne todo mundo para conversar sobre alguma disciplina, seja para inclusive dar uma aula mesmo, ou uma reunião referente a algum projeto, algum assunto que está sendo trabalhado. E normalmente as pessoas, quando precisa ter alguém acessando remotamente, acabam utilizando o Webex. A questão é que durante o ciclo de vida, vamos pegar um projeto como exemplo, né? Então durante todo o ciclo de vida aqui, tem várias fases esse projeto, né? Temos lá o início dele, onde as pessoas se reúnem, é formada a equipe que vai trabalhar naquele projeto, então é definido o escopo, é definido o que cada um vai fazer, e ao longo do tempo as pessoas vão trocando informações, uma manda e-mail com algumas informações complementares, uma outra pessoa manda um e-mail com algum arquivo anexo lá complementando alguma informação que foi criada, enfim. Depois de um tempo, uma outra pessoa precisa enviar um arquivo, só que esse arquivo é muito grande, não consegue enviar por e-mail, ela disponibiliza esse arquivo em algum servidor aí, seja na instituição de ensino, ou até mesmo nessas soluções na nuvem. Daqui a pouco lá alguém cria um grupo aí no aplicativo de comunicação instantânea, um WhatsApp, um Facebook, alguma coisa assim, para interagir. Então, no fim do dia que a gente tem várias plataformas diferentes para trabalhar desse mesmo projeto, está tudo desconectado. A gente tem um e-mail, a gente tem aquele arquivo que foi enviado por e-mail, a gente tem aquele arquivo que foi enviado para outro e-mail disponibilizado em outro lugar, nós temos um outro lugar que está sendo trocado informações de mensagem de texto, competindo com o e-mail. Sempre o risco, né, de na hora de mandar um e-mail esquecer de copiar alguém da equipe, esquecer de colocar alguém no grupo, enfim. E a gente tem a reunião também, que ela acontece e muitas vezes ali rolam anotações e troca de informações ali dentro e aquilo não fica registrado. Então, se em algum momento aqui no andamento do projeto entra um novo participante na equipe, ele vai ter pouco ou quase nenhum conhecimento sobre o que já foi feito até agora do projeto. Tudo que aconteceu aqui para trás, ele vai ter que resgatar em alguém, encaminhar os e-mails para ele. Alguém fala, tem esse servidor de arquivos aqui onde tem alguns arquivos importantes. Tem esse grupo aqui que a gente criou para se comunicar. Aquelas reuniões que aconteceram lá, enfim, não tem acesso, não foi gravado. Poucas vezes ele tem uma ata, alguma coisa nesse sentido. Então, para ele se situar do que está acontecendo ali, fica muito complicado. Então, com isso, a Cisco expandiu a solução do Webex, criando o Cisco Webex Teams. O Cisco Webex Teams é uma plataforma de trabalho em grupo, onde a gente muda um pouco essa forma como essas coisas funcionam, esse fluxo de trabalho dentro de um projeto, ou a gente pode fazer analogia com uma aula também, enfim. No começo do projeto, então voltando lá, a gente cria
forma a equipe, né, cria o grupo, cria um grupo dentro do Cisco Webex, e lá dentro então as pessoas começam a inserir informações via mensagem de texto, precisa enviar um arquivo, manda lá dentro daquele grupo que foi criado, qualquer informação nova já faz ali, precisa fazer algum desenho, alguma coisa, tem uma solução lá de quadro branco, você pode desenhar, seja em cima de uma apresentação sua, ou enfim, seja num quadro branco mesmo, e desenhar uma topologia, desenhar um processo novo. As pessoas são muito visuais, então em reuniões sempre tem esse costume, né, às vezes desenhar no quadro branco, desenhar no flip chart, desenhar no papel em cima da mesa mesmo, e isso tudo pode ir sendo salvo aqui dentro desse mesmo grupo. E aquelas reuniões que acontecem, né, que podem ser iniciadas dentro desse grupo, dentro do Webex Teams, aqui com participantes remotos e algumas pessoas numa sala de reunião, outras remotamente participando, essa reunião ser gravada, e essa gravação já está disponível lá dentro daquele mesmo grupo também, depois que essa reunião acaba. Então, naquela mesma situação do exemplo anterior, depois de um tempo, se entra um participante novo nesse grupo para trabalhar nesse projeto, ele, ao ser inserido nesse espaço, nesse grupo dentro do Webex Teams, ele tem todo o histórico do que já foi discutido até ali, dos arquivos que foram trocados, ele tem acesso às gravações das reuniões, então a curva de aprendizado dele da situação do projeto, para ele já poder contribuir dali para frente naquele projeto, é muito mais rápida, né? Então traz um monte de benefícios porque você unifica em um único lugar todas as informações referentes àquele projeto. Ou seja, né, a gente tinha lá o Webex, que era responsável apenas pela parte das reuniões. Agora com o Webex Teams a gente expande isso para mensagem instantânea, uma mensagem permanente, alguém entra depois, tem todo o histórico do que foi conversado lá, funções do quadro branco, de você poder desenhar, enfim, anotar em cima de alguma imagem, alguma coisa assim, compartilhar isso já dentro do grupo ali, onde está sendo discutido aquele projeto. Compartilhamento de arquivos, tudo dentro desse mesmo grupo, não fica coisas dispersas. Integrações com o terceiro, é uma plataforma toda baseada em API, então você consegue desenvolver uma integração com alguma plataforma que você já use hoje, fornecendo para os seus alunos, por exemplo, informações sobre matrícula, sobre nota, sobre qualquer informação que ele hoje talvez use seu site ou utilize alguma outra forma de acessar, você consegue trazer essas informações para dentro do Webex Teams, então a pessoa fica sempre dentro da mesma plataforma, não tem essa coisa de ter várias ferramentas diferentes para atuar de formas diferentes. Além também de integração com telefonia IP e videoconferência. Então o usuário tem uma mobilidade gigante, ele pode participar e interagir nesse grupo, desde o smartphone dele até uma sala de reuniões com equipamento de videoconferência. E aqui cabe destacar que você pode utilizar o equipamento de videoconferência que você tem hoje, mesmo se ele não for Cisco, né? Ele seguindo os padrões LCP H323, que são padrões desses equipamentos, para participar dessa reunião criada dentro do Webex Teams, né? Então, toda essa solução que a gente está vendo aí, ela é baseada num único aplicativo. Então, é uma única solução que o teu usuário final você vai precisar utilizar no fim do dia. E ele tem versões tanto web, para você acessar a partir do seu browser, do seu navegador de internet, como também tem versões aí para Windows e Mac e para os smartphones. Então, é um aplicativo que você instala, faz login com a sua conta e tem um acesso total a todas essas soluções que a gente conversou até agora. Esse aplicativo apresenta uma navegação simplificada, muito pensada na questão de experiência do usuário. Então, independente do dispositivo que o usuário está utilizando, seja um computador, um notebook, ou seja um smartphone, ele tem uma experiência muito semelhante, o que facilita na curva de aprendizado de utilização da solução. Dentro desse aplicativo, então, ele tem lá toda a relação das pessoas e grupos que ele está participando, enfim. E dentro de cada um desses grupos ele tem todo o histórico das mensagens que foram trocadas, dos arquivos que foram trocados, e ele pode facilmente vir aqui, iniciar uma chamada com os participantes daquele grupo e já iniciar uma reunião com áudio e vídeo dali, ou ele pode agendar uma reunião, ele pode abrir uma sessão de quadro branco ali, começar a interagir com os outros participantes mesmo remoto, em cima de alguma planilha, em cima de alguma apresentação, de alguma imagem, ou mesmo numa tela branca e começar a discutir alguma coisa específica. Ele tem acesso a todos os arquivos que foram trocados no decorrer dentro daquele arquivo e dentro daquele grupo, né? E isso independente se ele está participando do grupo desde o começo ou se ele entrou depois. Ele tem todo o histórico do que aconteceu mesmo antes da entrada dele, então facilita muito no andamento de um projeto, né? Um projeto acontece várias trocas de e-mails e se não estão todos copiados naquele e-mail referente àquele projeto, já uma pessoa já fica sem ciência. E se amanhã ou depois entra um novo participante, ele não tem acesso a esse histórico de e-mail em lugar nenhum, a menos que alguém encaminhe para ele.
Então a informação fica muito perdida, diferentemente daqui que fica tudo centralizado dentro desses grupos. E a partir dessa mesma interface ele consegue participar de reuniões aí com áudio e vídeo. E tudo que ele tem que fazer é procurar o botão verde. Então, daquela mesma interface ele consegue ver que tem um grupo lá que está rodando uma reunião, já está 2 minutos e 34 essa reunião andando, ele pode clicar aqui e começar a participar. Ele pode ver quem são os participantes, ele coloca o mouse aqui e ele verifica todos os participantes daquela reunião, bem como ele tem a agenda dele ali já mostrando outras reuniões que ele tem, ele pode sair de uma e já entrar na outra, tudo isso sem sair da mesa dele. E como eu comentei, não é apenas isso, né? Ele tem toda essa facilidade de ter um aplicativo no smartphone dele, de ter um aplicativo no computador dele, mas muitas vezes essas reuniões envolvem algumas pessoas reunidas numa sala de reuniões. Então você não vai colocar cada uma das pessoas na mesma sala, todo mundo participando de uma reunião no seu computador, porque tem participantes remotos participando também, se estão todos juntos, né? Você pode ter um equipamento para conectar todas essas pessoas que estão nessa sala de reuniões com aqueles participantes remotos, isso utilizando então os equipamentos de videoconferências, seja os equipamentos que você já tem no seu ambiente ou seja equipamentos novos aí da Cisco. Então os usuários eles têm a possibilidade de utilizar para participar do projeto, ali, participar das discussões e participar das reuniões os seus dispositivos pessoais, ali, seja o seu smartphone, seja seu notebook, o seu telefone P em cima da mesa, algum dispositivo de videoconferência individual, alguma coisa assim, para ele fazer essa participação, bem como ele pode, em salas de reuniões, utilizar os equipamentos lá que aquela sala possui ou pode vir a possuir de equipamentos de videoconferência. E a parte principal aqui que eu destaco é justamente isso, você pode preservar seu investimento, utilizar seu equipamento que você já tem hoje, ele falando SIP H323, ele consegue ligar para essa sala onde está acontecendo essa reunião virtual e participar ali também, com vídeo, com áudio, compartilhando conteúdo e tudo mais. E além disso, tem a possibilidade de utilizar os equipamentos do portfólio da Cisco mesmo, né? Aqui estão exemplificados alguns, são equipamentos aí bem modernos, já possui tecnologia de speaker track, ou seja, identificar quem está falando naquela sala e focar naquela pessoa, o tipo de coisa que traz uma experiência melhor para quem está assistindo remotamente, né? Conseguir visualizar perfeitamente ali a pessoa que está falando, além de uma tecnologia chamada Proximity, que basicamente via ultrassom, né? Esses equipamentos eles ficam emitindo um ultrassom e um usuário, quando ele entra na sala de reunião que tem um equipamento desse e ele tem um aplicativo Webex Teams instalado no dispositivo dele, vai haver um pareamento entre o computador dele e esse terminal de videoconferência. Então a pessoa senta lá na mesa de reuniões, abre seu notebook, olha lá no seu aplicativo Webex Teams uma reunião, inicia uma reunião e na hora que ele clica lá no botão verde para começar aquela reunião, o aplicativo, identifiquei aqui que você está numa sala que tem um equipamento de videoconferência. Você quer usar esse aparelho para fazer a sua conexão de áudio e vídeo na sala de reunião? Você dá um sim, o aplicativo se comunica ali com o terminal de videoconferência e inicia essa chamada, sem o usuário precisar envolver a equipe de TI para fazer ligação de videoconferência, que é algo muito comum que a gente vê hoje, e de uma forma bem simples, né? Então, claro, você pode utilizar seus equipamentos que você já tem, de outros fabricantes inclusive, mas com os equipamentos da Cisco integrados na solução, a experiência do usuário final ele é muito mais simplificada, né? Mas, de qualquer forma, independente se ele está no equipamento Cisco ou não, ou se ele está no seu dispositivo mobile, a experiência de uso da solução para ele vai ser sempre bem semelhante, vai ser uma única experiência. Então, ele vai ter a mesma interface em qualquer uma dessas formas que ele está usando para participar daquela reunião. E isso gera menos confusão lá para um usuário leigo, ele aprendeu a mexer no computador dele, aprendeu a mexer no smartphone dele, da mesma forma ele vai utilizar em outros dispositivos. Então facilita muito a questão de adoção e de novo esse ponto que eu comentei aqui no slide anterior, sobre não precisar envolver alguém da TI para ficar fazendo chamada de videoconferência, que é algo muito comum nos clientes que a gente visita e que acaba onerando e acaba dificultando a adoção de um projeto. Então às vezes as instituições fazem investimento em projeto de videoconferência, mas você fica limitado à agenda de um recurso da TI para estar disponível para iniciar a reunião para você, né? Enquanto na verdade você podia ter aquele equipamento sendo utilizado por basicamente todo mundo a hora que pudesse utilizar o equipamento sem precisar ficar dependendo de outra pessoa, né? Então isso torna o uso da solução e um retorno do investimento muito mais fácil e mais rápido, porque quanto mais pessoas utilizarem, mais rápido vem esse retorno do que foi investido nesse projeto, né?
E além desses equipamentos que a gente comentou hoje, a Cisco está também com um equipamento novo que tem chamado bastante atenção no mercado. A gente tem levado em alguns eventos e tem tido um feedback bem positivo dos clientes, tem levado para alguns clientes conhecer e tudo mais, e os feedbacks têm sido realmente bem positivos, né? Então, fazendo uma contextualização aqui, se a gente pega uma sala de reunião, normalmente ela tem lá seu projetor, né, para compartilhar algum conteúdo de algum computador, às vezes tem um sistema de som interno, um microfone, caixa de som, tem um equipamento lá em cima da mesa lá de videoconferência. Os usuários que estão nessa sala, eles utilizam várias ferramentas aí para trocar suas informações no decorrer da reunião, seja em papel em cima da mesa, seja em post-it, seja em desenhos no flipchart, seja em desenhos no quadro branco. Se precisar alguém participar remoto lá e a pessoa não tem um equipamento de videoconferência, às vezes participa via áudio, via telefone. E, enfim, são vários recursos que a gente tem dentro de uma sala de reunião, mas se a gente parar para observar, eles são totalmente desconectados e alguns deles são até offline. Ou seja, aquele desenho lá, né, super criativo, que vocês passaram 1 ou 2 horas ali em cima desenhando sobre aquele novo processo dentro da instituição, sobre uma nova topologia dentro da área de TI, enfim, alguma coisa, algum projeto de um prédio novo, alguma coisa, algum desenho ali, algum processo desenhado nesse espaço, mas depois acaba a reunião, alguém tem que tirar uma foto para registrar aquilo ali, porque vai se perder, não dá para salvar em lugar nenhum. Se aquele participante remoto lá que está via videoconferência, via audioconferência, quer participar dessa interação de poder rabiscar ali, fazer anotações e ajudar nesse processo da reunião, ele não consegue, isso aqui está desconectado, né? Então, acaba gerando essas incompatibilidades e um pouco mais de dificuldade, e é por isso que as pessoas acabam preferindo, não, vamos fazer uma reunião todo mundo junto, e gasta com viagem, gasta tempo, gasta com diária e tudo mais, mas porque essas coisas são desconectadas e são offline. Então, com isso a Cisco trouxe um novo equipamento que pode substituir basicamente todos esses que a gente comentou aqui no slide anterior, que é o Cisco Webex Board. Basicamente uma TV de 55 ou 70 polegadas, são as duas opções que a gente tem, mas, né, chamar de TV é xingar praticamente, né? A quantidade de coisas que dá para fazer nela assim, é bem maior do que uma simples TV. A gente pode dizer que basicamente ele é um 3 em 1. Ele pode ser seu quadro branco, substituir seu projetor, então você consegue fazer ele, está fazendo uma reunião local, sem nenhuma participação remota, enfim, ou com uma participação remota, tanto faz, você consegue compartilhar ali seu conteúdo naquela tela. E esse conteúdo pode ser compartilhado inclusive sem fio. A pessoa com o aplicativo Webex Teams instalado no computador dela, como eu comentei antes sobre o Proximity, né, vai identificar que está naquela sala, ela vai clicar um botão e vai compartilhar a tela do computador ali naquela tela. Sem precisar ficar se preocupando em cabo, mau contato, adaptador para tipo de conector, HDMI, VGA, enfim. Não, simplesmente chega na sala e aperta um botão e está compartilhando a tela e a reunião pode começar e prosseguir. Outra questão é o quadro branco, né? É uma tela que ela é touchscreen, então você pode interagir, né? Rabiscar ali, fazer anotações, seja numa tela branca, como se fosse um quadro branco, um flipchart, ou mesmo colocar um documento seu ali, algum PowerPoint, alguma planilha e você rabiscar em cima, né? E isso inclusive com participantes remotos, né? Uma pessoa remotamente pode estar lá no seu computador ou no outro equipamento como esse em outro local e estar interagindo como se estivesse localmente nessa mesma sala, fazendo anotações e participando desse processo criativo ali durante a reunião. E todos esses desenhos, todas essas anotações que vão sendo feitas aqui no decorrer da reunião, elas ficam salvas depois naquele grupo daquele projeto dentro do Webex Teams. Então, se amanhã ou depois você precisa recuperar e continuar editando em cima daquele arquivo, ou quer compartilhar e tal, todo mundo está salvo ali para todos os participantes do projeto poder utilizar aquele desenho, aquelas anotações que foram feitas. E por fim, mas não menos importante, ele também é um equipamento de videoconferência. Ele tem uma câmera embutida nele ali que traz uma alta qualidade de vídeo, tem tecnologia para identificar como as pessoas estão posicionadas dentro da sala para ajustar a imagem que está sendo transmitida da melhor forma possível. Tem vários microfones embutidos para pegar o áudio, independente de onde a pessoa está na sala, ali pegar o áudio com qualidade. Caixa de som embutida também, dimensionada para áudio de videoconferência, de voz e tudo mais, trazendo sempre essa preocupação com relação à experiência de quem está utilizando. Né, deixar aquela noção que a pessoa está tendo a mesma experiência como se estivesse todo mundo junto naquela sala fazendo reunião, né, não deixar ser uma experiência diferente disso.
Bem, tudo isso, né, foi o Webex Teams, temos a Webex Board, esse equipamento, outros endpoints no nosso portfólio, né, não faz parte do escopo agora dessa apresentação. Né, a ideia aqui é mais falar sobre o Webex Teams. E por fim eu trago aqui uma oferta especial para a educação que a Cisco tem hoje, que é específica para instituições de ensino, né, com licenciamento e algumas features aí específicas para essa vertical. Então essa oferta, essa promoção, ela basicamente a gente entrega uma licença dessa solução para todos os alunos, para todos os professores e para todos os servidores da instituição. Cada uma dessas pessoas, seja cada um dos alunos, cada uma das pessoas que vai receber essa licença, consegue organizar e gerar uma reunião com até 1000 participantes. Então consegue atender a necessidade basicamente todo mundo, né? Difícil alguém, a menos que seja um evento, você fazer uma reunião com mais do que isso de participantes. Além disso, provê também storage ilimitado para armazenamento das gravações das aulas e reuniões. Ou seja, essas reuniões que cada um desses usuários podem fazer, elas podem ser gravadas também e não tem limite no storage, você pode gravar o quanto você quiser. Se você não quer na sua infra, que a sua videoconferência, você não quer ter uma infra interna de videoconferência, tem que ficar se preocupando com MCU, ficar se preocupando com travessia de firewall, gatekeeper, enfim, todos aqueles equipamentos que compõem uma infraestrutura de videoconferência, você pode usar essa nuvem Webex para registrar os seus endpoints também. Claro que daí, nesse caso aqui os endpoints têm que ser Cisco, e esse registro, né, a utilização dessa nuvem do Webex para registrar e funcionar como infraestrutura de videoconferência, normalmente você tem que licenciar esses endpoints. Dentro dessa promoção aqui você não tem esse custo com esse licenciamento, então você pode colocar praticamente quantos endpoints você quiser registrados nessa nuvem, né? Inclusive é o Webex Board que a gente viu. Então você não teria um custo adicional de licenciamento para registrar esse cara na nuvem, além de não ter o custo de manter uma infraestrutura dentro do seu data center, né? Que também é uma das grandes vantagens aí da gente ir para a nuvem. Além disso, né, tem toda a questão que vem junto com uma solução licenciada, onde, né, o administrador tem acesso ao portal de configuração para administrar ali seus usuários e principalmente tirar relatórios, né, de adoção dos usuários, como é que eles estão usando, o uso dos terminais de vídeo, estatísticas das reuniões, né, quantas reuniões foram feitas nesse ambiente, quantas pessoas participaram dessas reuniões, e com isso você consegue chegar num ROI, aí, num retorno desse investimento, ao longo de um ano, de você ver ali quantas reuniões tiveram, qual foi o tempo de duração, quantas pessoas participaram de cada uma dessas reuniões, e você conseguir até inclusive ver o retorno desse investimento que você fez ao longo desse período. E além também todo acesso aos serviços híbridos, ou seja, você fazer integração com o seu diretório de usuários, você poder utilizar a mesma senha que você usa para o seu e-mail institucional, por exemplo, usar para essa solução, integração com o seu calendário para reserva de reuniões, né, agendamento de reuniões, integração com telefonia IP da Cisco, você poder estender a nuvem Webex da Cisco para dentro do seu ambiente. Você não quer uma alta utilização do seu link WAN, então eu vou ter várias pessoas dentro do meu ambiente aqui conectando. Esse vídeo mesh é basicamente um servidor que você roda sem custo, um servidor que você roda no seu data center, onde as pessoas, aquelas reuniões que vão acontecer ali na LAN, né? Essa comunicação não vai para a nuvem da Cisco. Então você tem uma economia de banda WAN, você consegue garantir que essa comunicação fique toda interna no seu ambiente, né? Isso opcional, se você quiser, caso contrário dá para utilizar sem problemas totalmente a nuvem da Cisco. E uma preocupação que as pessoas normalmente têm é com relação à segurança, né? A gente está falando de uma plataforma que está na nuvem e está sendo trocado informações às vezes de projetos, enfim, que as pessoas não se sentem à vontade de armazenar isso no data center de terceiros. Essa solução ela tem uma questão de segurança muito forte, para passar um dia inteiro a gente conversando sobre isso, enfim, mas vale ressaltar aqui que é tudo criptografado ponto a ponto, todas as mensagens, todos os arquivos, todas as chamadas que você faz dentro da plataforma, e essa criptografia ela pode ser feita com uma chave gerada pela própria instituição. Então você pode ter um serviço rodando dentro do seu ambiente, onde você gera essa chave e criptografa essas mensagens, esses arquivos, tudo, com a sua própria chave. Ninguém tem acesso as suas mensagens criptografadas, né? Porque é uma chave sua que só você tem acesso. E além disso também a questão de acesso à API, né, para poder fazer integrações com terceiros, né, você ter alguma plataforma interna sua, enfim,
de matrículas, de aulas, né, coisas que os alunos frequentemente podem consultar, os professores têm algum serviço interno que utilizem e consultem. Você pode trazer essas informações para dentro do Webex Teams com uma integração aí via API. Agora eu pergunto, vendo todas essas vantagens, né, vendo tudo isso que vem junto dentro dessa oferta, se você fosse chutar um valor por ano, que custaria isso aqui, né? Quanto que seria? Então eu faço aqui um comparativo. Eu pesquisei algumas sites de instituições públicas, instituições federais de ensino públicas, sobre o valor da sua diária agora em 2018. E a diária mais barata que eu encontrei, a menor diária que eu encontrei nessas instituições que eu pesquisei, foi no valor de R$ 154,20, sem pernoite, ou seja, aquela reunião que o cara saiu lá do campus do interior, foi até a reitoria de manhã cedinho e à tarde voltou para a sua cidade de origem. Então ele ganhou por esse deslocamento aí R$ 154, ou enfim, para a instituição teve esse custo. Isso aqui não está entrando no custo de transporte, né? Não está entrando no custo de combustível ou passagem, enfim, é só para a gente ter uma noção. Isso quando a gente fala com pernoite, então esse valor praticamente mais que duplica. Então para aquele caso que eu comentei, às vezes que o cara tinha que passar um dia inteiro viajando, um outro dia em reuniões e voltava no terceiro dia, né? São 3 diárias com pernoite, então isso para fazer uma reunião, né? A solução Webex Teams, a gente está apresentando ela aí com o valor de R$ 12 por mês por colaborador, ou seja, professor, dentro dessa promoção, né? Dentro dessa oferta de educação, pagando ali por colaborador, ou seja, por professor ou pessoa do administrativo. Isso aqui é um valor aproximado, um valor de referência, só para ter uma ideia de tamanho de projeto e quanto é que custaria, né? Claro que tem que ser analisado projeto a projeto, e conte com a gente aí no que quiser dimensionar melhor aí esses custos, né? Aqui é mais para a gente ter uma ideia de custo. Então a gente teria aproximadamente aí R$ 144 por ano para você fazer nesse ano inteiro quantas reuniões que quiser, com até 1.000 participantes, todos aqueles benefícios que a gente viu antes, né? Ou seja, é mais barato do que uma diária sem pernoite na instituição aí que eu vi que tem um menor valor de diária sem pernoite, né? Então, sendo que aqui você pode fazer quantas reuniões você quiser, várias por dia, enfim. Eu peguei, por exemplo, no site aqui de uma instituição de ensino, ela tinha os dados lá de quantos professores, quantos administrativos e quantos alunos ela tinha. Então, só para a gente fazer uma conta meio básica aqui, só para ter uma ideia de quanto que custaria um projeto do Webex Teams dentro da sua instituição de ensino. Então ela tem aqui 2.256 funcionários, vamos dizer assim, né, entre professores e técnicos administrativos, enfim, ao custo de R$ 12 por mês, ou seja, isso daí R$ 27 mil por mês ou R$ 324 mil por ano, R$ 325 mil por ano. E o total de alunos que ela tem é 44.359. Então, como eu comentei, todos os alunos são licenciados e todos os professores e servidores, mas você só paga pelos professores e servidores da instituição. Então a gente paga aquele valor que a gente viu antes pelos 2.256, mas a gente entrega aí quase 47 mil licenças para essa instituição aqui como exemplo. Se a gente pegar esse valor total lá que a gente viu no slide anterior, que deu de custo por esse licenciamento e divide por todo mundo pela quantidade de licenças que é entregue, sai menos de 60 centavos por mês por licença. Então um valor extremamente barato e que rapidamente e facilmente justificável, considerando custos de deslocamentos e outros ganhos indiretos, né? Dos alunos poderem interagir melhor, os professores terem seus ganhos aí com relação a uma comunicação, uma aula mais dinâmica, e os próprios técnicos administrativos, servidores, poderem ter mais agilidade nos seus processos. Então, de novo, né, por menos de 60 centavos por mês, tem todos os alunos licenciados, todos os professores licenciados, todos os servidores licenciados, cada um desses aí podendo fazer reunião com até 1.000 participantes, storage ilimitado para a gravação dessas aulas, dessas reuniões e todos os outros benefícios aí que a gente viu anteriormente, né? Então, basicamente em menos de 60 centavos por mês por licença, você tem tudo isso. É claro que esse valor varia de acordo com a quantidade de professores e servidores que você tem, quantos alunos você tem, mas aqui só um cálculo rápido para entender como é que é essa referência. A gente fica aqui totalmente à disposição para discutir pontualmente cada caso e chegar num valor aí com uma proposta formalizada dessa solução. Nesse meio tempo eu convido vocês a começarem a utilizar essa ferramenta. Ela, além dessa licença que a gente viu que traz todos aqueles benefícios, ela pode ser utilizada gratuitamente. Você pode agora
entrar nesse link aí, fazer o download da ferramenta e começar a utilizar internamente dentro da sua instituição. A licença gratuita, né, esse uso gratuito, você não tem um portal de administração, então você não sabe, não tem controle sobre as pessoas da sua instituição que está utilizando, não tem integração com a Dela para utilizar a mesma senha da sua rede, e você não consegue fazer lá, usar a API e tal, e não consegue, o teu limite de uma reunião com vídeo é no máximo até 3 participantes. Né? Então, diferentemente daqueles 1000 participantes que a gente viu antes ali, né, a sua reunião ela vai ser limitada a 3 participantes enquanto utiliza a licença gratuita. Se você quiser testar, né, como é que seria com o ambiente completo, com o licenciado e tudo direitinho, entre em contato com a gente também. A gente consegue gerar aí por um período de 90 dias um ambiente de teste para vocês, já com o nome da instituição, enfim, como se tivessem sido adquiridas as licenças, vocês poderiam utilizarem durante esses dias, com o nosso apoio, toda a solução completa para testar e validar realmente tudo isso que eu estou comentando. Um outro ponto que eu queria comentar, o grande diferencial, sempre que eu reforço, o grande diferencial da Cisco é a questão de experiência de uso. Então, se você tiver acesso a alguma outra ferramenta, estiverem te ofertando alguma outra ferramenta, você está vendo alguma outra ferramenta nesse momento, faça o comparativo de usabilidade, né, do usuário final, ver o quão fácil que é criar um grupo, ver o quão fácil que é adicionar pessoas para participar daquele grupo, adicionar pessoas externas à sua instituição para participar daquele grupo, para participar de uma reunião, como é que essa pessoa interage remotamente, seja de um smartphone, seja notebook, integração com a videoconferência, né? Pega um endpoint que por acaso você já tenha na sua instituição e faz ele participar de uma reunião. E tudo isso, eu acho que a Cisco tem um grande diferencial na facilidade de uso para o usuário final, que isso se resume a mais adoção. Quanto mais pessoas utilizando a solução, o retorno do investimento acaba se tornando aí mais rápido, né? Então era isso. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Quem baixar e instalar o Webex Teams aí pode vir falar comigo. No primeiro slide lá tinha o meu endereço de e-mail, é só me chamar, iniciar uma conversa lá através do meu endereço de e-mail ou no nosso telefone aqui. Ficamos à disposição para conversar melhor sobre essa ferramenta. Obrigado aí pela atenção e até uma próxima.